Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela sua vida, você querido e amado professor da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Estou aqui com mais um resumo da nossa lição bíblica da classe de adultos. Nós estaremos estudando a lição de número 6, que traz o tema A Mordomia da Adoração. A Mordomia da Adoração. O texto áureo nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. O objetivo geral desta lição, o professor deve observar isto, é mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Os objetivos específicos, eles sempre estão relacionados a cada tópico. Por exemplo, no tópico 1, o professor deve conceituar diante da sua classe a palavra adoração. No segundo tópico, o professor deve explicar como adorar a Deus. E no terceiro tópico, pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus. Pois bem, vamos analisar o primeiro tópico da nossa lição, o que é adoração. É importante observarmos que o professor deve conceituar diante da sua classe. Este é o objetivo. Conceituar diante da sua classe o que é adoração no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também numa forma mais expandida, entre outras palavras relativas acerca da adoração. Pois bem, quando nós olhamos para a conversa, para o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, nós observamos que Jesus nos ensina algumas verdades acerca da adoração. Mas vamos observar, Jesus diz à mulher que a adoração não está centrada em lugares, pois ela chega com uma preocupação acerca do lugar em que se deve adorar. E cabe uma observação concernente à adoração, que não é onde se deve adorar, mas como devemos adorar e a quem devemos adorar. Esta deve ser a observação e deve ser a base da adoração. Como estamos adorando? A quem estamos adorando e não o lugar. Então Jesus diz à mulher que a adoração não está centrada em lugares. Segundo, Jesus diz que a adoração não pode ser sem entendimento. Jesus olha para a mulher e no seu diálogo ele diz assim: vós adorais o que não sabeis. É uma adoração sem entendimento. É uma adoração sem entendimento e é impossível adorarmos a Deus de verdade sem conhecermos. É impossível fluir uma adoração verdadeira sem conhecermos o Deus da verdade. E é bom que você repasse isto para a sua classe. Terceiro, Jesus nos ensina que a verdadeira adoração tem como alvo Cristo, ou seja, Cristo é o alvo da verdadeira adoração.
Cristo precisa ser o centro do nosso culto, estar no centro do nosso culto. Nós não podemos inverter a situação. Nós não podemos viver uma inversão de valores, e muitos veem diferente, pensam diferente. Cristo precisa ser o centro do nosso culto, o centro da nossa adoração. Mas como deve ser a adoração do cristão? A adoração precisa ser uma adoração bíblica, centrada na palavra de Deus. Uma adoração bíblica. Segundo, a nossa adoração precisa ser uma adoração verdadeira. Pois é o que o texto diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É uma adoração com verdade, é uma adoração verdadeira. É verdadeiros adoradores adorando a Deus com uma adoração verdadeira. Esta é a base da adoração, uma adoração bíblica e uma adoração sincera. É a base da adoração. Eu vou repetir, deve ser uma adoração bíblica e uma adoração sincera. Que nada nos atrapalhe de adorarmos a Deus. Que tenhamos a atitude de Maria, irmã de Marta, quando Jesus esteve lá naquela ceia, que ela quebrou o seu vaso de unguento, derramou sobre os seus pés e ainda enxugou com os seus cabelos. Que a cada culto que participarmos, possamos entregar tudo a Deus. Entregar tudo a Deus. E concernente a isto, nós vamos observar o segundo tópico da nossa lição. Como adorar a Deus? Primeiro, ele vai dizer que é em espírito e em verdade. E aqui entra as bases da adoração. Uma adoração verdadeira e sincera. Uma adoração verdadeira e sincera. Olha que coisa maravilhosa quando nós entendemos os princípios da adoração. Algumas pessoas pensam, não, ir lá na igreja é só ir na igreja. Não, nós vamos adorar a Deus. E tem aqueles que ainda voltam dizendo, o culto não prestou. Ora, que culto que não prestou? A pessoa vai à igreja, mas não oferece o seu culto. Não se derrama aos pés de Cristo, não adora, não cultua, não reage. E é o culto que não presta. Cada um de nós, quando vamos à igreja, nós vamos ofertar um culto. Você já percebeu que a ideia de ir ao culto de alguns cristãos estão equivocada? Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, eu vou lá no culto receber. Não, culto não foi feito para receber. O culto foi feito para você oferecer. Vou repetir, o culto não foi feito para você receber. Não é para você. O propósito do culto não é para você receber. O maior propósito do culto é para você oferecer o seu culto ao teu Deus. Então, adorar em espírito e em verdade. Uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Onde adorar a Deus? E como já disse, não é onde adorar. O propósito aqui não é onde adorar, mas como adorar. Como estamos adorando? Que tipo de adoradores nós somos? São perguntas para você fazer dentro da sua classe. Que tipo de adoradores nós somos? Como estamos adorando a Deus? Deus tem se agradado?
Onde não é como, não é onde adorar, mas como adorar. Mas como adorar. E que coisa maravilhosa. E quem adorar? A quem estamos adorando? A quem estamos oferecendo o nosso culto? Ao homem? Atitude do adorador. Aí eu gosto do que o comentarista, ele diz aqui, nem todo hino, cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a maioria dos hinos e louvores que estão sendo feitos é para glorificar o homem. Não é Deus no centro, é o homem no centro. É o homem que está sendo adorado e não Deus. E como é que Deus se manifesta num culto onde ele não é adorado? Onde o homem é entronizado, onde o homem é exaltado, onde o homem é aplaudido, onde os louvores não são mais cristocêntricos, mas o homem está no centro, o homem está sendo adorado. Que tipo de culto é o nosso? Que tipo de louvor? Que tipo de hino você canta? O nosso louvor e o louvor verdadeiro que adora a Deus. Ele adora a pessoa que canta através da letra do louvor, exalta a Deus. Exalta a Deus. Glorifica a Deus. O nome de Jesus é exaltado, engrandecido, glorificado, e não o homem. E não o homem. Que nós possamos a cada dia prestar um culto com uma verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração. Uma adoração verdadeira, uma adoração cristocêntrica, Cristo no centro e não o homem. As pregações, nós adoramos a Deus com as pregações, adoramos a Deus com o louvor, adoramos a Deus com a oração, adoramos a Deus com as contribuições. Olha que coisa maravilhosa. Gestos, o terceiro tópico da nossa lição, gestos e atitudes na adoração a Deus. Acerca de como, né, adorar a Deus, a questão de gestos, atitudes, isto varia muito, né? E aí o comentarista fala sobre ajoelhar-se, prostrar-se. Dentro do sentido original da palavra, adorar é prostrar-se, é render-se. É se prostrar aos pés de Jesus e dar a glória devida somente a Ele. A glória devida somente a Ele. Olha que coisa maravilhosa. Você adora se prostrando, você adora cantando, você adora pregando, você adora contribuindo. Você adora com gestos, com o bater das suas mãos. Sim, você adora com instrumentos de corda, você adora com instrumentos de sopro. Sim, é forma de cultuar, de adorar a Deus. Eu só tenho que lhe dizer uma coisa, não fique sem adorar. Que nós venhamos, através da nossa adoração, tocar os céus, sendo verdadeiros adoradores e adorando ao Pai em espírito e em verdade. Sejamos verdadeiros adoradores. Eu desejo a você, querido e amado professor da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos, que você tenha uma ótima aula. Que Deus abençoe sua vida e que a cada dia você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.